Deus está falando conosco nessa noite mais uma vez. Eu queria falar sobre arrependimento hoje. Desde ontem Deus tem colocado umas palavras e umas direções alucinadas na minha cabeça. Digo alucinada porque quem me conhece sabe que no retiro de carnaval eu estaria ministrando qualquer outra coisa menos o que Deus está colocando no nosso coração. Ontem foi uma noite tremenda, uma noite de quebrantamento, de unção de Deus, de derramar da sua graça, de derramar do seu Espírito. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Por quê, pastor? Porque todos nós aqui, eu digo todos nós sem exceção, um dia, de uma forma ou de outra, já fizemos como esse jovem do Evangelho de Lucas, capítulo número 15, do versículo 11 ao versículo 30, que diz para o seu pai: pai, me dá a minha herança, porque eu quero curtir a vida. Me dá a minha herança, porque eu não quero mais ficar ouvindo os blá blá blás que o Senhor tem falado comigo. Essa coisa de não fumar, de não beber, de não usar droga, de chegar cedo. Eu não quero mais ouvir essas coisas. Estou cansado. Diz a Bíblia que ele foi embora de forma dissoluta. Dissolutamente. Ou seja, sem nenhuma autoridade sobre si. E todas as vezes que nós não queremos nos submeter a uma autoridade, com certeza corremos um sério risco de fazermos alguma bobagem. Quando um marido não quer se submeter à autoridade que é num casamento, por exemplo, porque um casamento, quando você assina aquele papel, você está se colocando debaixo de uma autoridade. Não que a mulher seja mandando, apesar de ter algumas, não por isso. E não porque a mulher também se coloca debaixo do homem mandão, porque tem muitos, não isso, mas existem algumas coisas que precisam ser respeitadas. E quando eu não quero me colocar debaixo dessa autoridade, eu acabo fazendo bobagem, besteira. E nós vemos nessa história, a história de uma família que perdeu algumas coisas. De um filho que perdeu alguns benefícios. Ele queria, a partir daquele momento, tomar sua própria decisão, fazer a sua própria vontade. E aí o que acontece? A sua própria vida toma um rumo que ele não esperava. Porque eu tenho certeza que aquele jovem não saiu de casa pensando que um dia, com todo o dinheiro que ele tinha no bolso, porque o pai era possuidor, proprietário de muitos bens, ele jamais pensaria que um dia iria quase comer a comida dos porcos. Ele devia ter pensado assim: puxa, com essa grana toda, eu vou me manter aí, vou ficar talvez mais rico que o meu pai. E mais, como eu não tenho ninguém sobre a minha vida, eu faço o que eu quiser com ela e com esse dinheiro. E o que acontece com ele? Chega a um ponto crítico. Você não precisa confirmar para mim, mas você já chegou a um ponto crítico na sua vida? Pense, você estava debaixo de autoridade? Você se submeteu a alguém? Você prestava contas com alguém? Ou para alguém? Esse jovem um dia, talvez num lugar afastado e distante, deve ter pensado: aqui não vai ter ninguém para me mandar fazer nada. Aqui não vai ter ninguém para controlar as minhas ações, o meu dinheiro, os meus horários. Irmãos, muitos jovens hoje afastam-se dos seus pais porque não querem estar debaixo da autoridade deles, porque desejam fugir dos seus conselhos, desejam fugir da sua autoridade e principalmente desejam fugir da sua correção. Eu já pastorei há um tempo e eu tenho percebido uma coisa interessante. Muitas pessoas, e talvez 80% das pessoas que estão aqui, têm um chamado de Deus para a sua vida.
Os outros 20 não têm, ainda não descobriram, mas pelo menos 80 aqui sabem especificamente, porque Deus já falou através da boca de várias pessoas qual é o teu chamado. Por que eu não trabalho na igreja? Porque você não quer se submeter a uma autoridade. Porque debaixo de uma autoridade você tem que cumprir regras. Você tem que estar debaixo de orientação. Agora, se você entra e sai da igreja sem ninguém perceber, você fica livre para fazer o que você quiser. Esse jovem pensou dessa maneira: não quero mais saber de conselho, não quero mais saber de nada. Eu quero fazer o que eu quiser. E aí, meu irmão, talvez muitos de nós aqui sentados nessa noite estamos agindo como esse jovem. Não temos ninguém para nos controlar, não temos ninguém para prestar conta, e por causa disso, porque não temos compromisso com o Pai, porque pedimos ao Pai a nossa liberdade, a gente começa a se envolver com a bebida, com a droga, com a mentira, com o adultério, com a fornicação, porque nós estamos longe. Me dá a minha herança. Irmãos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para sermos abençoados em tudo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você foi criado para ser abençoado em tudo. Sabia? Deus, quando éramos jovens, quando alguns eram jovens, nós que ainda somos. Amém. Amém. Você sabe por que a gente deve aproveitar bem a nossa juventude? Porque a nossa juventude é a oportunidade que Deus nos dá para crescer. É a oportunidade que Deus nos dá para amadurecer, para investir na capacidade que Ele nos deu. Porque Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar os nossos pais para nos orientarem. Deus quer usar a figura de um pastor dentro de uma igreja para orientar o povo. Amém? Amém? Quando Deus separa Moisés como líder e diz assim: Moisés, você vai orientar o povo para entrar na terra da promessa. E muitos no início falam assim: Moisés, que é Moisés? A gente nunca teve líder, para que vai ter líder agora? A gente quer ter liberdade. A gente não quer prestar conta a ninguém. E eu não sei nessa noite se você, na sua história, ignorou conselhos da sua mãe ou do seu pai. Eu não sei se você ignorou a preocupação que eles tinham com você quando te orientavam a não fazer isso ou a não fazer aquilo. Mas talvez nessa noite, inclusive o que você está ouvindo, você pense assim: puxa vida, o pastor vai falar sobre essas coisinhas, sobre essas ladainhas. Eu quero dizer, quando você tiver seus filhos, você vai ver da importância que é que os seus filhos obedeçam aquilo que você tem para falar. Como é importante para nós, que dizemos ser filhos do Senhor, ouvimos tudo aquilo que Ele tem para falar comigo e com você. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós só vamos poder transformar o nosso país, a nossa escola, a nossa família, se nos submetermos à autoridade do Pai. Do Pai. E aquele filho, ele, da palavra, ele resolveu abrir mão de tudo. De tudo. Literalmente de tudo. E por causa disso ele perdeu tudo quanto ele tinha. Eu vou te contar alguns exemplos aqui nessa noite que estão anotados aqui. Talvez você conheça pessoas assim, que já tiveram grandes empresas, grandes negócios, ou que receberam dons para pintar, desenhar. E quando estavam na presença do Senhor, nossa, eram prósperos. Mas depois que se afastaram, começou a faltar-lhes sabedoria. Sabedoria para gerenciar as suas empresas.
sabedoria para lidar com seus filhos, sabedoria para lidar com as finanças, e que acabaram levando ele a plena, a total destruição financeira. Faliram, perderam tudo, ficaram desempregados, desperdiçaram a comunhão com seus pais, desperdiçaram dias para viverem com suas esposas ou com seus maridos, e começaram a trilhar caminhos tortuosos. Faltava-lhes amor, ternura, compreensão. Talvez alguns de nós tenhamos vivido situações como essa. Perdemos tudo: família, empresas, empregos. Inclusive perdemos até a vontade e a sensibilidade para sentir a mão de Deus sobre nós. Não nos achamos dignos, como aquele filho que diz: eu não sou nem digno de ser chamado de filho. Perdemos o sentido, perdemos a essência. Porque, meu irmão, querendo o diabo ou não, nós somos filhos de Deus. Põe uma das mãos sobre o teu coração e diga assim: eu sou filho de Deus. Aleluia. Amém? Olha para o irmão do lado e diga isso para ele: você é filho de Deus. Acredite nisso. E nessa noite, meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta: em que lugar você se encontra hoje? Em que reino nós estamos? Qual é a nossa posição hoje? Se você entende que está no reino de Deus, Deus está nos dando oportunidade para corrermos na sua direção e declararmos para ele: Senhor, eu preciso ter um encontro contigo, porque o Senhor não me criou para cuidar dos porcos, nem para comer as suas comidas. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que todo aquele que quer voltar a se aproximar de Deus precisa ter 3 atitudes, aprender a ter 3 atitudes que esse jovem nos ensina. Se você é alguém que quer voltar a sentir a presença do Pai, como Pai, é necessário que tenhamos 3 atitudes. 3 atitudes. A primeira delas está no versículo de número 17. Eu vou ler para você Lucas 15, verso 17, aonde ele diz assim: meu Deus. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Isso demonstra que no momento da vida dele, Deus dá a ele a oportunidade de ter a lucidez de volta. É como se nós estivéssemos pensando assim: meu Deus já trabalhou tanto na minha vida, Deus já fez tanto na minha vida, por que eu estou passando por isso agora? Se tem tantos irmãos na igreja, na alegria do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, por que eu não consigo ser cheio? Por que eu não consigo mergulhar? Ele tem uma lucidez, e naquele momento de lucidez, ele reconhece o seu erro e abandona o seu orgulho e toda a sua altivez, pensando: eu volto para a casa do meu pai hoje. Orgulho e altivez. Ele reconhece o seu erro. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: existem tantos relacionamentos sendo destruídos por causa de orgulho. O que te custa pedir um perdão? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela isso: o que te custa pedir um perdão? Agora faz outra pergunta: o que te custa perdoar? Te custa alguma coisa perdoar alguém?
perdoar alguma situação que possa ter acontecido. Deus está nos dando lucidez nessa noite. Amém? Segunda coisa, ele reconhece seu erro. Ele reconhece que perdeu muitas oportunidades que Deus estava dando a ele. E mais do que isso, ele reconhece o seu pecado contra Deus. O verdadeiro arrependimento, meu irmão, é aquele onde você reconhece que erra e de uma vez por todas abandona. A gente não fica só lamentando, porque quem lamenta um erro mais tarde volta a praticar o pecado. Ah, eu lamento ter traído você, minha filha. Desculpa. Daqui a um tempo volta a mesma prática do pecado. Eu lamento ter te tratado mal, meu filho. Eu lamento. Não, irmão. Arrependimento é aquele sentimento, aquela atitude que você abandona e nunca mais quer chegar perto. É algo que gera dor no nosso coração. E é isso que falta para nós. É isso que falta para a igreja. Jesus diz assim, ó: o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, buscar a minha face, se arrepender, eu vou ouvir dos céus e sararei a sua terra. Amém? Deus, aleluia. Nós temos na nossa igreja o curso Casados para Sempre. Inclusive, no dia 17, no próximo domingo, nós estaremos começando novas 3 turmas. Eu quero dizer para você, não adianta fazer curso de Casados para Sempre e não se arrepender das bobagens que nós fizemos. Não adianta. Não adianta ser tomado por uma emoção, chegar para o irmão, foi mal, daqui a 2 semanas a mesma coisa. Não. Deus está nos conduzindo ao aperfeiçoamento da santidade, aprendemos a nos arrepender. Amém? Arrepender. Prometer que é a última vez que faz e voltar a fazer, meu irmão, deixa eu te dizer, não adianta nada. Você só está incomodado com aquela situação. Aquele menino disse: eu vou voltar e vou pedir perdão, meu pai. E a coisa era tão séria que ele disse assim, ó: eu não estou nem preocupado se ele vai me colocar em casa de volta. Eu quero ser trabalhador. Eu quero estar junto com os funcionários dele. Mas o pedido de perdão foi tão forte, que o pai disse, o pai nem deixa ele falar para se tornar um empregado. Ele diz: pai, pequei contra ti somente. Deixa a minha Bíblia, diz que o pai abraçou ele. Quero dizer uma coisa, você não precisa se justificar para Deus nessa noite. Ah, eu estou longe, cara. Diz: não, Deus não quer saber. Deus só quer que você diga assim, ó: eu vou voltar. Eu quero voltar para os teus braços, Senhor. Eu quero voltar a ter aquele momento de comunhão, pai e filho, de brincar, de abraçar, de rolar no tapete. É isso que Deus quer. Que você se arrependa. Pastor, eu não cometi pecado contra ninguém. O fato de estarmos afastados do Pai, mesmo estando dentro da casa do Pai. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando de frequentar a igreja, irmão. Estou falando de relacionamento com o Pai. Estou falando de comunhão com o Pai. De ouvir o Pai falar. De brincar com o Pai. De adorar o Pai. De cantar para o Pai. De tocar para o Pai. De servir em função do Pai. É disso que eu estou falando. E é por isso que Deus quer nos levar para um novo nível. Amém? Um novo nível. Não importa o lugar em que nós estejamos hoje. Eu quero que você faça como esse filho pródigo. No seu coração diga: vou me levantar hoje. Porque Deus fala comigo nessa hora que existem muitos homens interiores, homens e mulheres, muito homem interior prostrado. Mas Deus está dizendo: levanta o teu homem interior nessa noite. Glória a Deus. E corre para os braços do Pai.
Amém? E eu vou terminar te falando uma coisa, te contando uma outra coisa. Esse jovem, ele teve uma atitude de humildade. Ele reconheceu. Teve uma atitude de humilhação e reconhecimento do seu erro. Porque ele entendeu que estava errando contra o seu pai por ter se afastado dele. Quantos de nós, irmãos, ainda não nos arrependemos de termos nos afastados do Senhor? Quantos de nós simplesmente achamos, estou voltando para a igreja, está tudo certo? Quantos de nós às vezes fizemos alguma coisa contra o irmão? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Fiz 21 anos de casado com a pastora na semana retrasada. E eu tinha uma mania. Eu tenho certeza que muito homem aqui não tem isso. Ou se já teve, abandonou como eu. Mas eu tinha uma mania. Se eu brigasse com a pastora, eu ficava uns 3, 4 dias sem falar com ela. E depois eu cantava aquele louvor para ela. Deixa acontecer naturalmente. Começava o retorno do relacionamento. Está faltando alguma coisa em casa? Ela dizia, não. Quer alguma coisa? Não. Tá bom. Ou então ela dizia, você vai fazer isso assim? Não. Quer? Quero. E a gente, sabe, ia empurrando com a barriga e não resolvia nada. Não acontecia nada. Às vezes fazemos isso com Deus. Pecamos, erramos e não nos arrependemos. Aí a gente volta, né? Tudo bem, Senhor? Pessoal, tudo bem. Posso entrar na tua presença? Você que sabe. Posso voltar para o ministério? Tudo bem. Sabe? A gente não chega para Deus, Senhor, com aquela música que o Michel gosta de tocar, é de autoria dele, né? A gente diz para Deus assim, Senhor, senta aqui. Não tenha tanta pressa. Senta aqui. Não, irmãos. Você quer tocar no coração de Deus? Aprenda a se arrepender diante dele. De quantas coisas nós precisamos nos arrepender nessa noite? Talvez você dê um pontapé no teu irmão lá no futebol, né? Diz assim, bem feito, estava me dando umas cutucadas. Se arrepende. Amém? Talvez você furou a fila ali, sem ninguém ver do almoço. Deu uma de Miguel e ó. Opa! E aí, beleza? Eu posso confessar um pecado para você? Vou confessar um pecado, tá? Não fica chateado comigo não, já me arrependi, mas vou confessar um pecado. Eu achava legal, eu achava engraçado. Às vezes eu ia no cinema, tinha uma fila grandona. E a fila de grávida, velho e deficiente físico vazia. Aí eu fazia assim, ó. Um dia eu falei assim, Jesus, o que é isso? Eu estou brincando contigo. Vai que tu leva a sério. E eu falava essas coisas com maior alegria, irmão. Falei, tá maluco, tá amarrado. Parava na vaga de deficiente. Um dia Deus falou assim, você está doido? Deus falou comigo, você está doido? Eu falei assim, Senhor, me perdoa. Bobagem isso, pastor? Não é bobagem não. Porque são é esse tipo de bobagem que a gente acaba acumulando. Quando você vê, você está tão longe de Deus, está dentro da casa do Pai, mas não está nem aí. É convidado do Pai, mas não consegue sentar à mesa. Do que nós, nesse retiro, precisamos nos arrepender para voltar correndo para o Pai. Deus nos trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe nesse retiro nessa noite para nos chamar ao arrependimento. Quer ser cheio de Deus? Quer
Quer ser cheio de Deus? Levanta sua mãozinha. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Então, eu quero te dar uma palavra. Arrependa-te. Baixa sua cabeça, feche os seus olhos. A atitude daquele jovem chamou a atenção do pai. Se você ler a Bíblia, você vai ver que de longe o pai lá no caminho viu aquele jovem voltando, viu seu filho voltando, de longe. E o pai nem esperou ele chegar em casa. Nem esperou. A Bíblia diz que o pai saiu correndo e foi ao encontro daquele jovem. E quando aquele jovem começou, pai, ei, pera, vem cá, meu filho. Eu sempre sonhei com o dia do seu retorno. Eu sempre sonhei que um dia eu ia usar você de novo. Eu sempre sonhei que nós estaríamos juntos, sentados à mesa novamente. Eu sempre sonhei que o dia da saudade que eu sinto por você ia acabar. Eu sempre sonhei que nós iríamos voltar a brincar, que eu ia voltar a contar os meus segredos para ti. Eu sempre sonhei que um dia você ia voltar a sentir a minha presença, sentindo o meu perfume. Eu sempre sonhei com esse dia. Talvez você diga assim, pastor, que conjectura é essa? Havia roupas, sandálias e anel preparados para esse dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Você que já foi tanto usado por Deus, você que já foi tão usado pelo Senhor, você que já foi alguém cheio do Espírito Santo, você que já foi alguém que falava em línguas, que era usado por profecia, você que já foi alguém que Deus falava claramente contigo, por que tanto tempo longe? Será que não chegou o dia de você voltar para o Senhor, mas voltar com inteireza de coração? Voltar a ser aquele que Deus falava ao seu ouvido de forma tão clara, usava a tua voz, usava a tua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se arrepender e voltar correndo para o Senhor. Não é voltar para a casa do Senhor, é voltar para o Senhor. Você está entendendo? Voltar para o Senhor. Não é para casa. Para casa você já está. Mas Deus quer muito mais do que ter você na sua casa. Deus quer ter você na sua mesa, sentado na sua mesa, segurando na sua mão, confidenciando um com o outro. E se você sabe que é com você que Deus está falando, eu queria que você pudesse, bem lentamente, se levantar da sua cadeira e vir aqui à frente, porque o Pai está aqui. O Pai está aqui. Se você reconhece, pastor, eu estou tanto tempo longe, tanto tempo, fui tão usado por Deus, não quero mais ficar longe dele. Sabe que lugar? Vem aqui. Não fica preocupado, pastor, mas e aí, pastor? Se Deus está falando contigo, irmão, sai do teu lugar, vem. Vem. Venha. Deus está falando contigo, quer te usar. Fica em pé, igreja. Fica em pé. Aproveita que está todo mundo em pé, sai do teu lugar e vem. Se Deus está falando contigo, se você
Foi alguém usado por Deus, isso? Fica com Deus. Lembra da palavra? Deus falou, olha, existiriam muitas coisas que iriam impedir você de sair do teu lugar. Vem aqui, Deus está dizendo assim, pula e vem. Vem isso, vem. Venha. Saia, venha para cá para frente. Deixa Deus te usar, deixa Deus voltar a te usar. Você sabe que o Pai quer te usar. Você sabe que o Pai quer te usar. É essa noite, você sabe que o Pai quer te usar. Então levanta as suas mãos e começa a adorar o Senhor. Isso, chega mais para frente, venha. Isso, não fica na lateral, não, venha para cá. Deus está dizendo, eu vou te usar. Se você for ficar no teu lugar, eu quero que você ponha a mão no ombro do seu irmão e ore com ele. Porque nessa noite tem filhos voltando, correndo pelo caminho. Deus já estava vendo você vindo lá atrás. Antes do culto começar, Deus já estava vendo vocês lá atrás. Só estava esperando vocês chegarem para fazer algo novo, para fazer coisas novas. Isso, vem, ainda tem lugar para você, meu irmão. Ainda tem lugar para você, vem para cá. Deixa Deus usar a tua vida. Ore com o seu irmão agora, vai, levanta o teu amor para ele. Levanta o teu amor na direção do Senhor. Não sai daqui não. Mas por exemplo, talvez você não tenha saído, mas quantos estão aqui nessa noite e nunca tiveram um encontro com Jesus e querem entregar a sua vida hoje a Ele? Você, pastor, eu nunca fui crente, mas eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Só levantar a mão assim, eu quero. Glória a Deus. Quantos estão aqui nessa noite e estavam afastados, mesmo frequentando a igreja, indo na igreja, indo na igreja, foi aqui. Mas o Espírito Santo está falando hoje que você tem que voltar e você quer voltar para Jesus. Levanta a tua mão aqui, levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos podem nessa noite fazer uma festa de verdade no Senhor? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há uma palavra do Senhor que eu não sei se ela pode ser encaixada nesse momento, mas foi a palavra que Deus pôs no meu coração. E essa palavra é: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Ou seja, se Deus usar vocês de uma maneira, se preparem, porque vai ser muito maior, de muito mais unção, de muito mais autoridade. Porque quem começa a boa obra na nossa vida é fiel para completá-la. Aleluia! E vocês sabem que você pode contar não apenas com os pastores dessa igreja, mas você pode contar com esses irmãos que estão perto de você. Queria convidar você a sair do teu lugar e dar um abraço dessas pessoas que estão cheias da unção de Deus. Vai, sai.